Bom, vamos corrigir esses exercícios, lembrando que para resolvê-los nós precisamos das fórmulas da concentração em título. O título, tanto em massa quanto em volume. Tudo bem? As duas fórmulas são exatamente as mesmas. Então, o título em massa vai ser igual à massa do soluto, dividido pela massa total da solução, multiplicado por 100, para que o resultado esteja em porcentagem. Então, nós sempre vamos utilizar essa fórmula para chegar em todas as respostas. Tudo bem? Então, a dica que eu dou também para resolver cada um desses exercícios é sempre de colocar uma legenda, utilizando todas essas letras, todas essas incógnitas que nós temos na equação, né, na equação do título. Prepara-se uma solução dissolvendo 8 gramas de sacarose. Então, nós já sabemos que a massa do soluto, 8 gramas de sacarose, em 192 gramas de água. Então, nós também sabemos que a massa total vai ser igual a 8 gramas, que é o soluto, ou seja, a sacarose, mais a massa de água que nós estamos utilizando, 192 gramas, resultando 200 gramas de solução. Resolvendo agora, o título em massa vai ser igual à massa do soluto dividida pela massa total vezes 100. A massa do soluto, 8 gramas, a massa total da solução, 200 gramas, vamos multiplicar por 100, ou seja, 800 dividido por 200. Podemos cortar aqui esses dois zeros com esses dois zeros, 8 dividido por 2, 4. 4% vai ser o título dessa amostra que está aqui, ou seja, 4% de sacarose dentro dessa solução que contém 200 gramas totais. Tudo bem? Segundo exercício, quais as massas de ácido oxálico e água que devem ser misturadas para preparar 100 gramas de uma solução? Então, pessoal, a massa total nós já sabemos que dá 1000 gramas. O título dessa solução é 5%. E o que nós queremos saber agora é a massa do soluto. Tudo bem? Nós não sabemos. Vamos lá. Título é igual à massa do soluto pela massa total vezes 100. O título nós temos, 5, é igual à massa do soluto, que nós queremos encontrar, dividido pela massa total, 1000 gramas, tudo isso multiplicado por 100. Esse 1000 que está dividindo, nós passamos para lá multiplicando, né? Então, fica 5 vezes 1000 é igual a M1 vezes 100. Agora, esse 100 que está multiplicando, nós passamos lá para o outro lado, dividindo. Então, fica M1 igual a 5.000 dividido por 100. Vamos cortar esses dois zeros aqui. 50 dividido por 1, 50 gramas. Ou seja, nós temos 50 gramas de soluto e, consequentemente, como a massa total é 1000 gramas, nós temos 950 gramas de solvente. Ou seja, no nosso caso, é uma solução contendo ácido oxálico, água. Tudo bem? Então, essas serão as quantidades, tanto a quantidade de soluto quanto a quantidade de solvente. No exercício número 3, nós temos um exercício um pouco mais avançado, um pouco mais complexo. E vocês já vão entender o porquê. Qual é a massa de cloreto de cálcio que deve ser dissolvida em 400 gramas de água? Então, gente, a massa do soluto nós não sabemos, que é a massa do cloreto de cálcio. A massa total da solução vai ser igual à massa do soluto, a massa do cloreto de cálcio, mais a massa de água que nós estamos adicionando, ou seja, 400 gramas de água. Tudo bem? E o título dessa amostra, dessa substância, é de 20%. Vamos resolver aqui agora. Olha lá, o título é igual à massa do soluto dividida pela massa total vezes 100. Ou seja, 20%
é igual à massa do soluto dividida a massa total, que é M1, mais 400, a massa do soluto mais a massa de água, isso tudo multiplicado por 100. Eu vou colocar entre parênteses, porque isso tudo que está dividindo, nós vamos passar para lá, multiplicando para o lado esquerdo do sinal de igual. Então, fica 20, que multiplica M1 mais 400, é igual a M1 vezes 100, vamos colocar aqui, ó, 100 M1. Tudo bem? Aqui nós vamos fazer, ó, o que o professor de matemática chama de distributiva, né? A gente vai fazer a distributiva desses dois valores aqui. Então, fica como? 20 vezes M1, 20 M1, mais 20 vezes 400, vai ser igual a 8.000, né? 8.000, que é igual a 100 M1. Esse 100 M1 nós vamos passar lá para o outro lado, né? E ele vai ficar com o sinal invertido, né? O que era 100, ou melhor, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar esse 20 M1 lá para o outro lado. Então, fica 8.000, vai ser igual a 100 M1, menos, esse 20 M1 está positivo, passa negativo, 20 M1. Ou seja, 8.000 vai ser igual a 80 M1. Tudo que multiplica passa dividindo, então M1 é igual a 8.000 dividido por 80. Vamos cortar esses dois zeros, 800 dividido por 8 é igual a 100 gramas de de cloreto de cálcio, CaCl2. Tudo bem? Então, nós já chegamos na massa de cloreto de cálcio que deve ser adicionada em 400 ml de água. Então, veja que esse exercício é um pouquinho diferente dos outros, né? Vamos lá, para o exercício 4. No exercício 4, ele diz o seguinte, calcule as massas de soluto e dissolvente em 480 gramas de solução. Então, ele já fala que a massa total é 480 gramas. O título dessa amostra é de 75%. E o que nós queremos agora é a massa do soluto. E também a massa de solvente que a gente vai calcular de quebra aí, né? Então, vamos lá. O título é igual à massa do soluto dividida pela massa total vezes 100. O título é 75%, que é igual a M1, a massa do soluto, dividida pela massa total, 480 gramas, vezes 100. Esse 480 eu passo multiplicando, né? Ele está dividindo, eu passo multiplicando. Então, fica 75 vezes 480 é igual a M1 vezes 100. E esse 100 que está multiplicando, nós vamos passar para lá dividindo. Fica, então, M1 é igual a 75 vezes 480 dividido por 100. Ok? Vamos resolver ali. 75 vezes 480 vai ser igual a 36.000. Vamos colocar aí certinho, né? M1 é igual a 36.000 dividido por 100. Vamos cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 360 dividido por 1 é igual a 360 gramas de soluto. Consequentemente, se a massa total era de 480 gramas, significa que para 480 nós ainda temos 120 gramas de solvente. Tudo bem? Então, essas são as quantidades, os valores que o exercício está querendo que você chegue. 360 gramas do soluto e, consequentemente, 120 gramas de solvente. Nós temos uma concentração elevada. No exercício 5, nós temos um exercício muito parecido com aquele exercício 3, que nós tínhamos na tela anterior. Ele fala que o título dessa solução é 60%. Ele fala
que nós precisamos calcular a quantidade de ácido sulfúrico que deve ser adicionado a 200 gramas de água. Então, o M1 nós não sabemos. Nós também não sabemos o valor da massa total, que é igual a M1 mais 200 gramas de água. Tudo bem? Então, vamos lá. O título é igual à massa do soluto dividida pela massa total vezes 100. O título é 60%, que é igual a M1 dividido por a massa total, já vamos colocar entre parênteses aqui para não confundir, ó, M1 mais 200, tudo isso vezes 100. Vamos passar esse trambolhão aqui que está dividindo, vamos passar multiplicando. Então, fica 60 vezes M1 mais 200 é igual a M1 vezes 100. Vamos fazer a nossa distributiva aqui, 60 vezes M1, 60 M1, mais 60 vezes 200, vai ser igual a 12.000, que é igual a M1 vezes 100, 100 M1. Esse 60 M1, que está positivo, nós vamos passar lá para o outro lado, negativo. Então, fica como? 12.000 é igual a 100 M1 menos 60 M1. Ou seja, 12.000 é igual a 40 M1. E agora esse 40 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. M1 é igual a 12.000 dividido por 40. Cortou esse zero com esse zero, 1.200 dividido por 4 vai ser igual a 300 gramas de soluto. Vamos ver o que era a pergunta, qual era a pergunta. Quantos gramas de ácido sulfúrico devem ser adicionados? Devem ser adicionados 300 gramas. Vamos lá, exercício 6. Misturando-se 60 gramas, então M1 já está fácil de encontrar 60 gramas. De um sal solúvel em 540 gramas de água, então a massa total é igual a 60 gramas do sal que nós temos, mais 540 gramas da água. E o título, nós não sabemos, nós vamos encontrar. Título é igual à massa do soluto, dividida pela massa total, vezes 100. Ou seja, título é igual a 60 dividido por 600 vezes 100. 60 vezes 100 vai ser igual a 6.000. 6.000 dividido por 600. Vamos cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 60 dividido por 6 vai ser igual a 10%. O título, então, dessa mistura é de 10%. O exercício 7 também é um exercício um pouquinho diferente e nós vamos entender o porquê agora. Dada uma solução alcoólica, então aqui a gente já não tem uma solução em que nós adicionamos água, né? Nós temos uma solução de álcool com fenolftaleína. Nós temos 200 gramas de massa total, contendo 8% em massa de soluto, ou seja, 200 gramas de solução corresponde, isso aqui nós vamos responder de um jeito diferente, tá? 200 gramas corresponde a 100% da minha solução. 8% vai ser uma quantidade equivalente a x. Ou seja, x vai ser igual, resolvendo essa regrinha de 3, né? 8 vezes 200 dividido por 100. Vamos cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 8 vezes 2, 16 gramas de fenolftaleína. Ok? Então, essa é a quantidade de fenolftaleína que nós temos nessa amostra. Isso significa que se a quantidade total é 200 gramas e eu tenho 16 gramas de fenolftaleína, o total de álcool é equivalente a 184 gramas.
ok? Então, dentro dessa substância, nós temos 184 gramas de álcool. Esse exercício era um exercício que, originalmente, ele era da UEL, e lá nós tínhamos alguns dados. Um dos dados era que a amostra de álcool, né, o C2H6O, tem uma massa molar de 46 gramas, ou seja, 46 gramas de etanol equivale a 1 mol dessa substância. Como nós temos 184 gramas de etanol, essa quantidade vai ser equivalente a X. E nós vamos fazer essa regrinha de 3 aqui, porque o que ele está perguntando, né, o que o exercício está pedindo é qual será a massa de fenolftaleína e o número de mols de álcool. Então, a massa de fenolftaleína nós já temos, 16 gramas. Agora, nós estamos encontrando o número de mols de álcool que nós temos dentro dessa mistura. Ou seja, X é igual a 184 dividido por 46. 184 dividido por 46 é exatamente igual a 4 mols. Então, 4 mols de álcool dentro dessa mistura. Tudo bem? Oitavo exercício. Qual a massa de cloreto de cálcio que deve ser dissolvida em 400 gramas de água? Então, olha lá, novamente, aquele exercício da distributiva, tá, pessoal? O título é igual a 20%. A massa de cloreto de cálcio, que nós vamos encontrar, a massa do soluto, não sabemos. E a massa total, que é igual à massa do soluto, mais a quantidade de água que nós estamos adicionando, 400. Ou seja, título, massa do soluto, massa total, vezes 100. Título é 20%, é igual a M1 dividido pela massa total, vamos colocar entre parênteses, M1 mais 400 vezes 100. Vamos resolver aqui embaixo. 20, esse M1 mais 400 nós vamos passar multiplicando, porque ele está dividindo, né? M1 mais 400 é igual a M1 vezes 100. Fazendo aqui a distributiva, né? 20 vezes M1 dá 20M1, mais 20 vezes 400 dá 8.000. 8.000 é igual a M1 vezes 100. Esse 20M1 nós vamos passar lá para o outro lado negativo, né? Na forma negativa, então fica assim. 8.000 é igual a 100M1 menos 20M1. 8.000 vai ser igual a 80M1 e M1, consequentemente, vai ser igual a 8.000 dividido por 80. Cortou aqui, M1 vai ser igual a 100 gramas de dissoluto. Tudo bem? Era isso que o exercício queria. Qual é a massa de cloreto de cálcio? A massa de cloreto de cálcio é 100 gramas. Vamos lá para a última parte dos exercícios. O exercício 9 também é um exercício com um nível um pouquinho mais avançado, né? A embalagem de um sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, o chamado sal light, traz a seguinte informação. A cada 100 gramas desse sal, nós temos 20 gramas de sódio. E olha só que legal, a pergunta é, qual a porcentagem de cloreto de sódio? Então o exercício está falando da massa de sódio e está perguntando do cloreto de sódio. O que o aluno precisa saber? Que o cloreto de sódio é NaCl. Tudo bem? E esse NaCl, se eu fizer a massa molar dele, eu vou obter 58,5 gramas. Tudo bem? Vou deixar aqui o card em cima
da aula sobre massa molar. Cliquem e reveja essa aula sobre massa molar. Tudo bem? Então, gente, eu sei que a cada 58 gramas, 58,5 gramas de NaCl, nós temos o equivalente a 23 gramas de sódio. Tudo bem? Porque a massa atômica do sódio é 23. Como eu tenho 20 gramas aqui no enunciado, o exercício está falando que são 20 gramas, esses 20 gramas pertencem ali a uma quantidade equivalente a X de cloreto de sódio. Vamos fazer essa regrinha de 3. X é igual a 20 vezes 58,5 dividido por 23. 20 vezes 58,5 dá 1.170 dividido por 23. 1.170 dividido por 23 é igual a 51 gramas de NaCl. Ok? Então, nós já sabemos a massa de NaCl dentro desse sal, dessa amostra. Vamos fazer o título agora. Título é igual à massa do soluto pela massa total vezes 100. Substituindo pelos valores, 51 dividido por 100 vezes 100. Vamos cortar 100 com 100, então o título vai ser igual a 51% desse sal. Tranquilo? Vamos lá. Último exercício. Determine a porcentagem em massa do soluto em uma solução que contém, então, N1, 75 gramas de nitrato de prata em uma massa total, uma massa final de 0,425 quilos. 0,425 quilos, que nós precisamos transformar em gramas, multiplicando por 1.000, porque a massa do soluto está em gramas, né? Então, a gente tem que transformar tudo para gramas também. 0,425 vezes 1.000 é igual a 425 gramas. Tudo bem? Então, título é igual a M1 sobre MT vezes 100. Título é igual a 75 dividido por 425 vezes 100. Título vai ser igual a 75 vezes 100, 7.500, dividido por 425. Ou seja, o título é igual a 17,6%. Tudo bem? Então, para a resolução dessa lista de exercício, você precisava ter um conhecimento aí sobre estudo das concentrações, especificamente sobre a concentração em título, e também alguns conceitos essenciais, como de massa molar, como de regras de 3, alguns compostos também, alguns sais, né, a nomenclatura de alguns sais e a sua formulação.